Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Filosofia Hermética do livro Kybalion. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da polaridade, sendo este a quarta lei. E ele começa com um parágrafo. Tudo é duplo. Tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. E diante desse princípio de polaridade, eu quero esclarecer um pouco a respeito dele, né? Num primeiro momento, acredito que fique meio confuso. O que é a polaridade? Bom, este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antítese são idênticas em natureza. O amor e o ódio também. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. O princípio da polaridade explica que nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Então, dois estados mentais que à primeira vista parecem totalmente distintas, na verdade, elas são a mesma coisa em estados opostos. Vou dar um exemplo bem assim para que a gente consiga entender melhor. Uma pessoa que está em estado de preguiça, né? Uma pessoa que não tem nenhum incentivo de fazer algo para ele próprio, ou que perdeu totalmente a vontade de fazer alguma coisa. Quando ele entra num estado de preguiça, ele está em um ponto, em uma polaridade. Essa mesma pessoa pode desenvolver, então, um desejo, pode descobrir que existe uma vontade na vida de algo. E então, ele tem isso como uma meta. Ele sai de um ponto de preguiça para um ponto de ação, que é o ponto oposto. Ele começa a agir. Ele sai da inércia e começa a se movimentar. Ele entra em estado de ação. Ele está em outro polo. E veja bem, a compreensão desse princípio permite que você modifique sua própria polaridade. Então, pessoal, internalize isso. Descubra que realmente você tem um poder dentro de você que você pode sair de um ponto e pode transformar tudo ao seu redor. Isso é transmutação. Então, a compreensão desse princípio permite que você modifique a sua própria polaridade, assim como a dos outros também. Você também pode transformar a polaridade dos outros, de outras pessoas. Você pode tirar a pessoa de um ponto de tristeza e levá-la para um ponto de alegria. Como é que você pode fazer isso? Com os recursos que você tem. Desde que você consagre o tempo e a sua mente
para dominar a arte da polaridade. E é deste modo em que você começa então a aprender a sair de um estado de tristeza, de depressão, de ansiedade, de angústia. Você começa a dominar a tua mente. Você sabe que você tem o outro polo que você pode alcançar. Exercite essa arte. Ela está em tuas mãos. Você é o grande agente transformador da sua vida. E eu te agradeço muito hoje por você estar aqui. Se você gostou desse podcast, compartilhe, dê o seu like, deixe o seu joinha mesmo aqui nesse podcast, para que realmente seja ouvido por mais pessoas também. E até um próximo episódio. Um beijo grande no coração.